Nosso Pai que estás nos céus, pedimos-te, Senhor, que aceite este culto de adoração, que tudo que for feito, falado aqui, seja de acordo com a tua vontade, para a honra, para a tua glória e para o nosso crescimento espiritual. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora é o nosso momento de oração e, mais que especial, hoje nós temos aqui a finalização dos 10 dias de oração com o pastor Ivonei. Então eu quero convidar o Ministério da Mulher agora a se fazer presente aqui na frente, a Nete, que é diretora do Ministério, trazer todas as que fazem parte desse Ministério da Mulher da Igreja Adventista e pedir a gentileza do pastor que faça uma oração de consagração a esse ministério, a essas mulheres. Isso, tá bom. Muito bem, queridos, vamos então fazer uma oração. Nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor deu a homens e mulheres a missão de pregar o Evangelho. Nós temos aqui à frente, Senhor Deus, irmãs dedicadas a falar de Jesus, não somente por suas palavras, mas também por suas atitudes. Ao longo desses 10 dias, elas estiveram ensinando e incentivando a igreja a buscar ao Senhor para ter o poder do seu Espírito para a pregação do Evangelho. Que essas mulheres continuem sendo ungidas pelo teu Espírito, instrumentos em tuas mãos para a salvação de todo aquele que crê. Também te pedimos, Senhor Deus, que as proteja, que cuide delas no seu lar, na sua vida particular, porque nós sabemos que, sendo as mulheres uma das maiores forças da igreja para pregar o Evangelho, o inimigo também está irado contra elas, colocando toda sorte de provação, de problema, de dificuldade, para que elas desanimem da missão. Mas, por favor, assim como elas estão aqui à frente, Senhor, que elas continuem à frente da pregação do Evangelho e que muitas pessoas nessa região, pessoas sinceras, que querem conhecer a verdade da Tua Palavra, sejam também por elas alcançadas, para que, enfim, Senhor Deus, o Teu povo se complete e nós possamos juntos irmos para o Reino Celestial. Te pedimos a unção do Teu Espírito, não só sobre estas irmãs aqui à frente, mas a todas as irmãs desta igreja, a todo o Teu povo, para que tenha forças para cumprir a sua missão. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesses 10 dias de oração, a igreja está seguindo uma sequência sugerida pela associação, e o tema de hoje foi escrito pelo pastor Alice Barbosa. Ele é o departamental do Ministério de Lar e Família da Divisão Sul-Americana. É um especialista em família, e o título que ele deu para o tema de hoje é A Esperança para a Família. Ele apresenta um texto básico, inicial de leitura, que está em Provérbios, capítulo 27, verso 23. O texto diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Aqui é uma linguagem pastoril, né, de como aquele que cuida do gado e das ovelhas deve olhar para o estado delas, né? Não focar nos benefícios, nos lucros do cuidado, do pastoreio, mas olhar o bem-estar destas ovelhas. E aqui representando, então, aqueles que lideram o lar, como devem olhar para a sua família. O pastor Alice, ele coloca alguns textos de Ellen White para o esboço deste sermão. Ele coloca o texto do livro Fundamentos do Lar Cristão, página 7. A sociedade compõe-se de famílias.
e é o que afaçam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida, Provérbios 4, 23. E o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da família e a prosperidade da nação dependem das suas influências domésticas. Fundamentos do Lar Cristão, página 7. Ele também apresenta um outro texto, este do livro O Lar Adventista, onde diz assim: a família cristã deve ser uma escola de preparo em que os filhos se graduarão para entrar na escola superior das mansões de Deus. O Lar Adventista, página 547. Então, aqui o autor está enfatizando da importância da família, né? Depois de Deus, o que nós temos de mais importante em nossa vida é a nossa própria família. E devemos instruí-la no caminho, na administração do Senhor. Há um outro texto colocado aqui também, do livro E Recebereis Poder, página 191. Será muito terrível descobrir que no último grande dia, que aqueles que com quem nos associávamos familiarmente estão separados de nós para sempre. Ver os membros da nossa família, talvez nossos próprios filhos, sem estarem salvos, então faremos a nós mesmos a pergunta: isto aconteceu por causa da minha impaciência, da minha disposição não cristã, ou foi porque o próprio eu não sob o controle, que a religião de Cristo se tornou desagradável para eles? Ele ainda sugere mais alguns textos de Ellen White. Então, nessa sequência de temas, vamos ler aqui um outro texto de Ellen White. O texto diz assim: podeis pensar, pais, que não tendes tempo para fazer tudo isto, mas deveis tomar tempo para fazer vossa obra na família, pois do contrário Satanás suprirá o que falta. Lar Adventista 3, 2, 4. E ele ainda sugere mais um texto da página 536. A obra dos pais sábios jamais será valorizada pelo mundo, mas quando se instalar o juízo e forem abertos os livros, a obra deles aparecerá como Deus a vê, e será recompensada diante dos homens e dos anjos. Será visto que uma criança que foi criada de maneira fiel tem sido uma luz no mundo, custou lágrimas, ansiedade e noites de sono, vigiar a formação do caráter dessa criança, mas a obra foi feita com sabedoria, e os pais ouvirão o muito bem do mestre, São Mateus 25, 21, o Lar Adventista, página 536. Então, ele sugere alguns textos bíblicos para nós lermos. O primeiro deles foi lido, Provérbios capítulo 27, verso 23, onde fala para se preocupar com o cuidado das ovelhas, ou seja, se preocupar com o cuidado dos filhos, da família. Também é sugerido Efésios capítulo 4, versos 26, 27 e 39, de 29 a 32. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 4, para a leitura do texto. Efésios 4, versos 26, né? 26, 27, 29 a 32. Verso 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Verso 27, não deis lugar ao diabo. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, o autor, apresentar esse texto, ele está dizendo o ideal da família, né? Algumas famílias, as pessoas são irritadiças, perdem a paciência, a discussão, a discórdia, a ira, a desentendimento, até maledicência, né? Então, Paulo disse assim, olha, dê lugar à ira, né? Não permita que a ira tome conta de você e traga, então, todas essas consequências nefastas dentro do próprio lar, entristecendo o Espírito de Deus e trazendo toda sorte de pecado e desentendimento dentro da família. Ainda um outro texto é citado, Provérbios 15, verso 1. Vamos voltar lá ao livro de Provérbios, capítulo 15, verso 1. Ainda dentro desse assunto da bondade dentro do próprio lar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Num lar onde Cristo está presente, onde a oração é constante, não se encontram palavras duras e ferinas que prostram, que derrubam, que desanimam os membros da família. Agora, além do autor falar da importância de cuidarmos do nosso gênio dentro da nossa própria casa, ele também apresenta alguns textos com referência ao diálogo em família. Provérbios 25, verso 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, o cuidado em manter o diálogo com palavras compreensivas, ouvindo e falando. Algumas pessoas, infelizmente, têm dificuldades para ouvir, apenas falam. Diálogo não é monólogo, né? Diálogo é onde a pessoa, ao mesmo tempo, ela fala, depois aguarda para ouvir o que o outro tem para dizer, com gentileza e com cuidado. Outro texto citado, Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 a 12. Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, a importância de haver o companheirismo entre as pessoas, né? Às vezes as pessoas são tão ácidas, tão críticas dentro da própria família, e quando elas enfrentam adversidades, doenças, rejeição na sociedade, a quem elas recorrem? Recorrem ao lar, à família. E é tão triste uma pessoa que tenha tratado com descaso, que não tenha vivido companheirismo na família, quando ela enfrenta a adversidade, que ela precisa do apoio de alguém da família, ela fica ruborizada, envergonhada, porque às vezes a quem ela mais desprezou dentro do próprio lar é quem muitas vezes paga o mal com o bem. Então, o cordão, aqui o texto do apóstolo de Salomão, ele tem um texto interessante aqui no final da leitura, né? Ele fala assim, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, o fato de estarem as pessoas juntas, na família deve haver companheirismo. Algumas famílias, infelizmente, só se reúnem à beira do caixão. Quando alguém da família perde a vida, então, querendo ou não, na hora do sepultamento, essas pessoas têm que se reunir. Não é melhor estar unidas em vida? Não é melhor um aquecer o outro? Um ajudar o outro quando precisar de alimentação? Quando alguém da família enfrenta uma privação financeira, não é melhor se dispor para ajudar? Mas, infelizmente, em alguns lares não existe companheirismo. E ele apenas se manifesta quando tem que repartir, dividir as despesas do funeral. Um outro texto citado pelo autor é Eclesiastes 3, verso 1.
ele está colocando esse texto para enfatizar a necessidade de gastarmos tempo com a nossa família ou de ganharmos tempo estando com a nossa família, né? Ganharmos o tempo. Eclesiastes 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o pai trabalha o dia inteiro, quando chega à noite está exausto, os filhos já estão deitados, ele não tem tempo. Às vezes um pai cristão, um pai adventista, durante a semana inteira, ele se dedicou ao seu trabalho e não pôde ver os filhos. Chega o sábado, alguns líderes religiosos vão de manhã para a igreja, 7, 8 horas da manhã, e começam as atividades espirituais ali. Vai em casa, chega em casa, já é noite. Não é bom que os cristãos adventistas não olhem para os seus filhos, não dê tempo para a sua família, não tire um horáriozinho do sábado para dedicar atenção aos seus filhos. Isso pode custar muito caro. Então, há tempo para tudo e deve haver tempo para a nossa família. Afinal, o lar é o começo de tudo. Outro texto citado pelo autor é Provérbios 15, verso 13. Provérbios 15, verso 13. Vamos ver o que está escrito nele. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto. Há pessoas que conseguem manter o coração alegre a despeito das adversidades do momento. Algumas pessoas conseguem, pelo poder de Deus, manter o coração alegre até mesmo em meio à doença e à dor. Aliás, se o coração não está alegre, a doença já está chegando ou está presente. Dentro do lar, temos que ter um coração alegre. Infelizmente, algumas famílias têm um conceito de vida um pouco estranho. Em casa, ficam dando vazão ao gênio e ao mau humor, ou a qualquer pessoa que com ela comece a conviver de modo mais constante. Há uma frase que diz assim, olha, quando estiver em público, cuide com o que você vai falar. Quando estiver em casa, cuide com o seu gênio. E quando estiver sozinho, cuide com os seus pensamentos. Então, o bom humor dentro da própria família. E vocês sabem que, dentre as características que a mulher mais admira no homem, é o fato dele ter bom humor. As mocinhas gostam de se aproximar de rapazes que têm bom humor, que sabem rir da vida, rir das coisas e rir até das adversidades. Fica uma dica para os rapazes aqui. Tenha bom humor. E não só no período de namoro, não só no período de noivado, mas principalmente no casamento. Algumas mulheres não sabem o que é ver o marido sorrindo. Alguns filhos talvez nunca puderam dizer que receberam um abraço e um sorriso do pai, porque é sempre aquele homem sisudo, postulando a sua autoridade e determinando o que é certo e o que é errado. Vamos avançar então para um outro texto, São Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. São Mateus 6, versos 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, a oração particular, privada, né, em silêncio, né, em solidão. E há um outro texto que também enfatiza isto, São Lucas 6, versos 12 e 13. São Lucas 6, versos 12 e 13. O texto diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu os 12,
escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Vejam, quando Jesus foi escolher os seus 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. E aí vem a pergunta, já que estamos em 10 dias de oração, você tem orado pela sua família? Você, como pai, tem derramado o seu coração diante de Deus, intercedido pelos teus filhos e pela tua esposa? Você, como mãe, tem orado pelos seus filhos? Eu acho que a mãe não tem tanta dificuldade com isso, né? Orado pelo seu marido. Vejam, a vitória do lar envolve também a intercessão que é feita de forma particular. Eu tenho vivido algumas peculiaridades. As pessoas pelas quais eu mais oro se chamam Tássio e Rodrigo. Depois deles eu oro por todos os outros. E se eu não orar por ninguém mais, eu oro por esses dois nomes, Tássio e Rodrigo, que são meus dois filhos. Agora, além de Tássio e Rodrigo, entrou um outro na lista de prioridade, que eu acho que ele está tomando até a frente do Tássio e do Rodrigo. Se chama Gabriel. Eu oro pelo meu netinho. Hoje, talvez, de novembro para cá, a pessoa que eu mais oro se chama Gabriel. Quando eu pego meu netinho no colo e vejo nos braços e vejo o tamanho dos dedinhos dele, eu oro a Deus para que os seus dedinhos sejam conservados, porque são muito pequeninos, muito frágeis. Você ora pela sua família? Há vitórias que nós só alcançamos no lar se estivermos prostrados em oração. Há tentações que nossos filhos sucumbiriam se não fosse a nossa intercessão. Há uma mistura do assunto aqui, né? 10 dias de oração, mas também tem uma relação com o nosso lar. Vamos avançar na leitura. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Vamos ao Antigo Testamento agora. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é uma coisa que você tem que fazer, um apelo, um esforço à sua família para servir a Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. E esse é o texto com o qual encerramos o tema de hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dentro desse tema, buscai o reino de Deus e a sua justiça, precisamos enfatizar o culto familiar. Está caindo em desuso o culto de pôr do sol. Nós aqui em São Paulo temos uma característica muito complicada, porque às vezes do horário que nós saímos do serviço para o horário que chegamos em casa na sexta-feira, o sol já se pôs. Infelizmente, para muitos essa é uma triste realidade. Porém, ainda assim, deveríamos pensar em fazer o culto familiar. Especialmente quando temos crianças em casa. Quando a mãe conta histórias para seus filhos, histórias bíblicas, o tom de voz que ela usa é diferente e especial. Às vezes o bebê não está em idade de entender o assunto que está sendo tratado. Ele nem está entendendo a história que está sendo contada, mas ele está armazenando o tom de voz da mamãe.
E quando ele começa a entender as coisas, ele sabe que desde a sua mais tenra infância, aquele momento era sobre o Papai do Céu. Há muitos anos eu li a história de uma senhora que não tinha um local especial para fazer o culto com a criança. E sabe o que ela fazia? No cantinho da casa ela tinha um tapete. E toda vez que ela ia orar com seus filhos ou falar da Bíblia, ela ia para aquele tapete. E a criança associou o tapete ao tom de voz e à fé que a mãe estava ensinando. Quando dedicamos tempo a nossos filhos em casa e fazemos culto de oração com eles, eles não vão achar enfadonho, seja em que idade eles estiverem, o culto na igreja. Mas para alguns o culto na igreja é uma inquietude, é um tempo que não passa, porque em casa não cultuam, em casa não tem tempo para o reino de Deus. Então, a igreja, as questões espirituais, a questão religiosa, não tem espaço em sua vida, e ela, mesmo estando na igreja, está inquieta com o desejo de estar lá fora. Muitos anos atrás, eu li uma história de uma senhora que chorava muito porque seu filho havia abandonado a fé. E alguns pais, alguns fazem tudo para os filhos permanecerem na fé. Outros fazem tudo para tirar o filho da fé. Eles não percebem, mas a dureza de coração, a maneira como se reportam as coisas da igreja, a maneira como lidam com as coisas espirituais na igreja e fora da igreja, os comentários que fazem a respeito de membros da igreja e liderança, eles estão fazendo tudo, o possível e o impossível, para pôr os seus filhos para fora da fé. Depois os seus filhos abandonam a fé. Alguns só o fazem depois que se tornam maiores. Quando eles têm liberdade, estão já saindo da casa do pai, eles tomam uma atitude, uma decisão de confrontação direta àquilo que o pai gostaria, mas não é porque eles estão apenas confrontando o pai. É porque quando eles eram pequenos, o pai não lhes ensinava, pelo preceito e pelo exemplo, a respeitar as coisas espirituais. Eu me lembro de ter lido uma história de uma senhora que chorava muito porque seu filho havia abandonado a fé. E um dia ela estava meio que na cozinha de casa, ali perto da varanda, e ela estava ajoelhada em oração, derramando o seu coração, pedindo a Deus que trouxesse seu filho para a fé, que ela não gostaria de entrar no céu sem o seu filho. E sabe, nessa história que eu li, o rapaz, ele estava entrando apressadamente em casa. E como ela orava ali bem perto da porta de entrada, mais ou menos na porta do fundo, ali na cozinha, quando aquele rapaz entrou em casa, por um momento ele parou e ouviu a oração da mãe. E no momento em que ele estava entrando, a oração da mãe estava envolvendo o nome dele. E daquela vez ele não conseguiu resistir. Quando ele viu que a sua mãe estava ajoelhada, orando por ele, ele então esperou ela terminar a oração, conversou com ela e se reanimou nas coisas espirituais. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar não é cumprir uma obrigação de estar na igreja na hora do culto. Não é assistir o culto pela internet, porque senão vai ser condenado por isso ou por aquilo. Colocar o reino em primeiro lugar significa ter prazer nas coisas espirituais, prazer nas coisas de Deus. Eu vou encerrar falando um exemplo de uma igreja que eu fui pastor, que talvez não dê 3, 4 quilômetros de onde nós estamos. Eu fui pastor dessa igreja por 4 anos. E por muito tempo na minha vida, acho que enquanto eu estiver vivo, eu vou falar dessa igreja. Que para mim é uma referência nas coisas espirituais. Eu não vi apenas líderes da igreja, eu vi irmãos, muitos irmãos. Durante as programações da igreja, esses irmãos animados, trabalhando, ajudando, se preocupando com as coisas da igreja, assistindo o culto. E muitas vezes o culto se alongava. Muitas vezes a programação levava horas. E as pessoas não arredavam o pé e não perdiam a concentração do que estava sendo feito.
E às vezes eu falava para um e para outro assim, gente, mas como esse povo aqui gosta da igreja? Eu não estava falando de um líder que ia lá, um ancião, um diácono, ia lá 8 horas da manhã, eu não estava falando desse. Da igreja como um povo, eu estou falando dessa igreja como um povo, que até pouco tempo atrás eu estava com eles. Eu me admirava de ver algumas programações, e eles sabem que eu estou falando a verdade, e algumas programações que chegavam a levar 3 horas, e as pessoas não arredavam o pé da igreja. E eu fiquei com essa impressão na minha mente. E eu dizia para minha esposa, esse povo parece que gosta mais da igreja do que da própria casa. Não sai de dentro da igreja. Queridos, Deus está observando a maneira como nós levamos as coisas espirituais. Dentro da igreja, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Para as famílias que estão semi-perdidas, para as famílias onde metade dos membros já foram da fé e hoje talvez se levantam se opondo à fé, mesmo para essas famílias há esperança. Se nós orarmos, se nós buscarmos o diálogo, se nós mantivermos o companheirismo, se nós dedicarmos tempo para a nossa família e se, acima de tudo, nós buscarmos o reino de Deus, porque certamente todas as outras coisas, que às vezes reputamos como mais importantes, se forem, elas nos serão acrescentadas. Que mais do que 10 dias de oração, que esses dias também oramos pela parte missionária, pela Semana do Calvário, que vamos fazer juntos. Mais do que 10 dias de oração, que possamos viver uma vida de oração. Que Deus abençoe a todos. Pai de amor, obrigado por podermos aprender um pouco mais da Bíblia. Colocamos, Senhor Deus, a família em Tuas mãos, todas as famílias. Em Tua misericórdia e bondade, Senhor, salva todos para o Teu reino. Também ensina-nos a sermos pessoas de oração, Senhor. Possamos confiar no Teu poder e aquilo que é impossível para nós, seres humanos, possamos entender que o Senhor faz possível aquilo que o braço, que o esforço, que a mente humana não é capaz de realizar. Toma estes irmãos, aquele José de Anchieta, em teus braços, Senhor. O inimigo está irado contra essas famílias, irado contra o teu povo, irado contra os teus filhos. Por favor, que eles tenham a certeza, a segurança, que em momento algum, nunca, jamais, o Senhor os haverá de desamparar. Fortalece-nos na fé para sermos exemplo para os demais também, Senhor. Que as pessoas que conviverem com nossas famílias, com nossa família, possam ver uma família de oração, uma família cristã, uma família que coloca o teu reino em primeiro lugar. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.